Eu creio que a essa altura do nosso campeonatinho, vocês já se deram conta do volume de bobagens que surgiram nesses 3 dias após o aparecimento do DeepSeek, a inteligência artificial da China, que abalou as finanças, as aplicações, ou mesmo até as compras de ações das Big Techs. Vocês já viram? Repentinamente, pessoas que simplesmente nem abriram para testar o DeepSeek começaram a vomitar abobrinhas, enormes abobrinhas. Bom, do lado da imprensa favorável a Trump e as Big Techs, iniciou-se aí uma brincadeira de mau gosto, quer dizer que a DeepSeek roubou tecnologia do ChatGPT, do Google. O pior foi as teorias da conspiração, né? Os chineses estariam recolhendo dados de todo mundo, como se não fosse isso a prática para poder existir a inteligência artificial. Os próprios homens do Pentágono usavam a DeepSeek, agora está tudo mapeado entre os chineses. E reedita-se aí uma guerra fria inexistente. Sabe? Oh, saudades da União Soviética e do comunismo, saudades dos Estados Unidos como a potência capitalista. Meu Deus, agora China versus Estados Unidos. Quanta besteira vai se falar em torno de uma guerra fria que não existe, porque não existe guerra quente e porque não existe 2 grandes modelos competindo. Quem acha que a China tem um planejamento socialista e que isso é contrário ao capitalismo americano, não entendeu absolutamente nada, de nenhum lado. E eu vi gente escrevendo isso. Pior é aquelas pessoas que escrevem, mas só substituíram os termos que usavam na Guerra Fria, né? Agora não é mais o socialismo comandado pelo PC da União Soviética, mas o PC chinês. Tem artigos assim. Os caras reeditam, mudam um pouco as palavras, né? Bobagem total. O mais, acho que, imbecilizante são aqueles que, sem saber o que é um computador, sem saber o que é uma internet, sem saber como é que se faz internet, sem saber nada, apenas com algumas ideias de aplicação financeira, porque dá cursinho de aplicação financeira, começaram a falar por aí que as Big Techs estão no começo do fim. Te juro. E você já sabe de quem estou falando, né? Sim, de Eduardo Tonteira. Gente, cara tá achando que por conta desse prejuízo que as Big Techs tiveram, isto vai ser uma derrocada. Ele está achando realmente que esta ideia da China de fazer um desenvolvimento de inteligência artificial mais barato é alguma coisa que é extraordinário
e que todo mundo vai optar por isso. Como se ele não entendesse uma outra coisa, que a infraestrutura para inteligência artificial que as Big Techs querem criar é alguma coisa que lhes dá chance em vários setores e não necessariamente na inteligência artificial. É uma acoplagem entre indústrias, tecnologia de ponta, internet, códigos, produtos imateriais. É um cruzamento, gente. Por isso que precisa grandes investimentos. E a China também faz grandes investimentos em infraestrutura. E não é a China e as Big Tech. Não, são os capitalistas chineses. Por quê? Porque a China, ela trabalha com um capitalismo direcionado e uma ditadura que fez com que a China desse um salto porque simplesmente usou uma mão de obra faminta durante 30 anos. Simplesmente desconsiderou direitos, simplesmente fez a barbárie que a Europa fez ao gerar o capitalismo em 200, 300 anos, ela fez em 30. Não é nada bonito isso não, gente. Isso custou alguma coisa que não sei se valeu a pena. Agora, uma coisa é certa, gente. Seja por uma via, essa que os chineses pegaram para a inteligência artificial deles, seja pela via das Big Techs, o grande problema desse jornalismo que tem aí, Eduardo Tonteira e outros, é que eles não são capazes, não têm humildade, mas também não são capazes de abrir o ChatGPT, abrir o DeepSeek, usar, para ver qual resultado você alcança. Eles não fazem isso. Como é que o Eduardo Tonteira vai usar o DeepSeek se ele não sabe nada? Que pergunta ele vai fazer para ele poder checar? E esses jornalistas que estão aí, que perguntas... Eles fizeram perguntas no âmbito da política, da geopolítica, só. Não fizeram absolutamente nenhum teste mais profundo. Nós fizemos uma bateria de questões em política, mitologia. Eu fiz um artigo, mostrei para vocês os resultados. Está no meu artigo, no meu blog. O conservadorismo de ambos fica explícito, claro. E o DeepSeek, ele vai em detalhes em algumas questões, mas ele está muito aquém do ChatGPT no sentido de fornecer conversação. Vai ser aperfeiçoado? Vai. Mas por enquanto, em termos de conversação, em termos dele poder fornecer elementos que dá pano para manga, ele ainda está muito aquém. Agora, o que vale isso? Se na hora dos temas mais, digamos assim, instigantes, ambos optam por uma linguagem de educação moral e cívica de uma tia velha. Agora, se você parte do pressuposto que o que se quer de uma inteligência artificial é que ela saiba resolver equações, que ela saiba programar, que ela saiba fazer cálculos probabilísticos que nós não faríamos, bom, mas aí nada além
do que nós já tínhamos, né, na evolução normal dos computadores, que deu na inteligência artificial. E nesse caso, se você vai pela via do investimento maciço, como as Big Techs fizeram, ou se você vai pela via do código aberto e por pouco investimento, como as empresas chinesas fizeram, isso vai simplesmente gerar o quê? Gerar um caminho oscilante aqui e oscilante ali. E não há como um não copiar do outro. Porque nós não estamos mais no tempo das possibilidades de grandes segredos. Grandes segredos hoje é alguma coisa que você pensa na seguinte fórmula. Um grande segredo hoje, que é eu ter, né, minha forma de aprendizado da minha inteligência artificial preservada, é alguma coisa que pode não durar 24 horas. Pode durar 2 meses, 3 meses, 1 ano, mas pode não durar 24 horas. Não estamos mais numa época em que você precisa pegar um espião para conversar com um cientista americano fingindo que ele é, né? Aí roubar o segredo da bomba atômica. Não estamos mais em torno disso, gente. Nós estamos em torno de uma conversação mundial de todos com todos. Todas as pessoas usam as plataformas dos outros e quem conhece programação sabe muito bem como é que as inteligências variadas do mundo todo vão podendo contribuir aqui e ali. Agora, e nós, que não somos os engenheiros? Nós temos que ver o quê? O funcionamento. Então, para falar, a primeira coisa é ver o funcionamento. E todas as pessoas que estão falando não foram usar. A gente sabe porque viu a fala delas e viu que elas não usaram. Viu que elas umas estão preocupadas com o investimento, quem perdeu, quem não perdeu. Outras estão preocupadas, né, se uma censura, a outra não censura. Mas e o uso? O uso para o homem comum? Porque é isso que vai determinar se você fica com uma ou fica com outra nas empresas. Se você vai contratar o serviço de uma inteligência artificial para a sua empresa ou para o seu governo, vai depender do usuário comum. Porque é ele, no final das contas, que vai estar usufruindo das informações ali tiradas. Então o que a gente fez foi simplesmente usar. Na minha área de filosofia, com 3 perguntas, deu para mim perceber como é que é o caminho de um tipo de inteligência artificial e como é que é o caminho da outra. Com 3 perguntas na área de sexualidade, usando a filosofia e a mitologia, já deu para perceber o grau de conservadorismo dos algoritmos. Com 2 ou 3 perguntas na área de história com filosofia, já deu para perceber que tipos de detalhes e quais os erros que algumas estão viciadas a cometer, enquanto outras não, por conta do caminho de aprendizado. Então foi fácil perceber que elas estão em oscilação. Inclusive do ponto de vista da linguagem, algumas repetem palavras que tornam a frase sem sentido ou com um baixo sentido ainda. E isso é cometido nos 2 lados, mas com peculiaridades. E aí você entende qual é o raciocínio
do programador. Por isso que eu estou dizendo, gente, você não está diante da derrocada das Big Techs, o avanço chinês. Muito menos você está diante de o capitalismo das Big Techs vai vencer. Você simplesmente está diante de alguma coisa que é uma fusão de conhecimentos inexorável. Agora, o outro lado, o lado governamental, aí sim é preciso notar. Os Estados Unidos está pegando, associando as Big Techs a um governo cujos ideais econômicos, se forem cumpridos, vão causar problema nos Estados Unidos. E isso vai dar um reflexo nas Big Techs. Elas não vão ter o retorno que elas esperam, porque esse governo do Trump, se ele taxar do jeito que ele está fazendo, que ele vai taxar os outros países, ele vai encarecer produtos, e se ele mandar embora a mão de obra, ele vai encarecer a mão de obra, ele vai gerar inflação e mais dívida. Portanto, ele não vai fazer um bom governo, como, aliás, ele não fez no primeiro mandato. E por isso perdeu a eleição. Não foi só pela Covid, ele já vinha dando problema. E do ponto de vista da China, você tem um governo unificado que está com objetivos grandiosos e que tem mais, digamos assim, mais fôlego capitalista. Porque tem uma série de coisas que ainda é possível explorar tendo a mão de obra chinesa. Em outras palavras, os chineses não estão na ponta da tecnologia. Eles têm um país populoso com uma grande mão de obra que vai sobreviver durante muitos anos ainda pela indústria manufatureira. E isso sim, isso é um problema para os americanos, porque eles já passaram essa fase. E para os europeus, que já passaram essa fase. E para o Japão, que já passou há muito tempo essa fase. Mas isso não é mérito de socialismo nenhum, é mérito do tipo de capitalismo chinês. Só isso, gente. Parem de se encantar com esses artiguinhos de gente que não sabe o que está falando. Faz você mesmo. Pega os dois e começa a testar. Dentro dos seus conhecimentos e dentro daquilo que você espera. Qual dessas duas IAs te conversa melhor com você? E aí você vai poder ver. Você vai poder ver exatamente em que pé que estão as coisas. Porque é isso que vai determinar o uso de uma e o uso da outra, e os contratos que uma faz, os contratos que outra faz. Do ponto de vista da inteligência artificial. Agora, do ponto de vista de quem vai empregar dinheiro numa coisa ou noutra, isso oscila segundo a bolsa. Daqui a pouco o Zuckerberg diz que tem lá uma inteligência artificial que faz mais coisa, a bolsa é Júpiter para ele. Isso, essa oscilação da bolsa com empresas assim, as próprias empresas já estão preparadas para isso. Tanto é que elas foi bilhões e trilhões e não houve nenhuma quebra de nenhuma. Nem de um lado nem do outro. Discursos apocalípticos. Tome cuidado. Tem apocalipse demais. Tinha tanto apocalipse, né? Que lembra, o Glauco inventou até um personagem, né? O Zé do Apocalipse. Acho que ele vai voltar. Daqui a pouco a gente volta.